Que alegria, né? Esse exercício, essa disciplina faz. Já dizia, né, lá no mosteiro budista que eu frequento, que o hábito faz o monge, né? É a disciplina, a consistência que vai fazer, vai forjar quem nós somos, né? E vai nos criar a resiliência, a força para podermos desenvolver essa nossa caminhada, né, na escola da vida, rumo a essa prosperidade e essa felicidade. Bom, só para fazer uma parte aqui, como nós, Carlos, somos conhecidos cozinheiros de sopas de pedra, né? Quer dizer, temos que começar com quase nada, né? Mas com uma crença muito grande, com uma fé muito grande, que nós podemos transformar a nossa realidade e, assim, transbordar esse entusiasmo, esse espírito empreendedor e transformar a vida de outras pessoas. Eu já tinha separado aqui, como o tema de hoje são ingredientes de uma vida próspera e feliz, né? Eu não pude me furtar de trazer aqui um ícone que, para mim, é muito significativo na minha vida, na minha trajetória, e que é a famosa receita da sopa de pedra, meu amigo Carlos. Sopa de pedra. Vocês que não estão me vendo, porque estão aqui pelo Clubhouse, mas aqueles que estão na multiplataforma da Restream podem ver. E aqui, essa pedrinha, Carlos, eu acabei transformando num ícone, que é a minha sopa de pedra Belinos, que são as receitas que eu vim fazendo ao longo da minha trajetória, contra tudo e contra todos que duvidavam na capacidade de transformar aquelas objeções que pareciam intransponíveis em apenas desafios, né? E apenas trampolins para poder desenvolver uma trajetória e criar realmente projetos transformadores e transformar realmente a minha vida, né? E a partir daí a vida de tantas pessoas. Eu só queria dar início aqui trazendo um pensamento, Carlos, que eu acho que é muito relevante nesse processo, né? De identificar esses ingredientes, né? Dessa vida próspera que todos nós buscamos, né? E da felicidade, né? De uma felicidade não idealizada, mas uma felicidade concreta, uma felicidade sustentável, aquilo que nós chamamos, né, de felicidade, né? E queria dizer para você que, às vezes, a gente procura sempre complicar as coisas, né? Achar fórmulas complexas para encontrar soluções simples. E isso é um hábito do ser humano de achar que problemas muito complicados vão dar a importância para aquela conquista ou aquela solução, quando, na verdade, não é nada disso. O que a gente precisa é desmistificar esse processo, entender que são nas coisas simples, na observação de coisas simples, nos próprios sentimentos e nas nossas próprias reações em relação às coisas e às pessoas, é que nós fazemos a nossa grande diferença. E eu consegui resumir, né, essa fórmula ou essa receita da sopa de pedra, né, que, inclusive, tradicionalmente a receita da culinária portuguesa. Isso aqui existe há centenas, milhares de anos aqui em Portugal. A sopa, inclusive com a pedra, tem uma história muito linda. Mas, basicamente, para resumir essa receita, os ingredientes são os 5 sentidos, Carlos. 5 sentidos. A vocês que estão aqui nos escutando, esperando aqui um manual da NASA, né, para poder fazer o foguete que vai te levar à Lua. Desculpa quebrar a sua expectativa, não é nada disso. 5 coisinhas muito simples, e eu vou dizer para vocês que são os 5 sentidos que nós temos, e é dar a dimensão, uma nova dimensão a esses 5 sentidos. Por exemplo, a visão, né? A visão. E a visão não é apenas olhar, né? É enxergar mais longe, é enxergar aonde as pessoas ainda não conseguiram enxergar, é olhar lá no horizonte e poder imaginar quando aquela água, né, quando aquele horizonte cai, o que nós vamos encontrar do outro lado, né? O tato. E o tato não quer dizer ser delicado com as pessoas e querer ganhar o prêmio de popularidade. Muitas vezes nós temos que imprimir uma pressão, nós temos que tomar a coisa com força para poder imprimir aquela necessária mudança, né, e aquela necessária transformação. O paladar, né? Sentir o gosto das coisas, né? Apreciar
realmente apreciar aquilo, não é simplesmente só colocar para dentro, né, o conhecimento, ou aquilo que a gente está vivenciando. Mas muitas vezes, como eu sempre digo, nada como um molho de pimenta, nada como um tabasco para apimentar um pouco a vida, porque, obviamente, um pouco de pimenta faz bem para todo mundo, né? E transforma a vida em algo mais excitante, né? Mais, que te gera mais alegria, inclusive, né? Depois tem a audição, né? Eu falei na nossa primeira aula, eu acho que nós temos que exercitar mais o nosso escutador e menos o nosso falador. Quando a gente escuta mais, a gente se abre para realmente, enfim, aprender coisas novas, né? Quando a gente fala o tempo todo, a gente não se permite o tempo para respirar, e naquele respirar a gente se reinventar, se reciclar e conhecer coisas novas. O olfato, né? Sentir o cheiro das oportunidades, né? Realmente farejar as oportunidades e perceber realmente aonde podem estar realmente aquele tartufo, né? Aquela trufa que os cachorros caçadores lá na Itália, perto da Comune de Belino, vão, né, em busca dessa preciosidade da gastronomia, né? Porque eles têm um olfato muito apurado. Então, sermos cães farejadores de oportunidades, encontrarmos esses cogumelos enterrados aí por os pastos e pelas planícies, para entender aonde nós podemos e devemos colocar a nossa energia. Então, eu diria que, ao combinar esses 5 sentidos, ao dar uma nova dimensão a esses 5 sentidos, a gente realmente se aproxima, né, dessa caminhada em busca, né, da nossa prosperidade. Eu acho que encontrar na nossa fórmula, como dizemos você e eu, Carlos, da 4ª série, né, esses conceitos poderiam ser facilmente compreendidos por uma criança, né, de menos de 10 anos de idade, que está na 4ª série. E eu acho que nos significarmos, despertando a nossa criança interior, que, acredita em sonhos, não tem medo de sonhar, pensa grande, né? E está ávida como uma esponja para absorver conhecimento. E quando esse conhecimento é transmitido com amor, né, com fé, e transforma aquela experiência de aprendizagem em algo que realmente é transformador, acontece essa mágica, né, que a gente está aqui todos os dias promovendo na escola da vida. Hoje eu acordei e eu pensei, eu não vou dar uma aula na escola da vida, eu vou celebrar mais uma aula na escola da vida. E esse sentimento de celebração, né, de compartilhar, é o que permite, é o que faz esse círculo virtuoso da escola da vida fazer com que você e eu acordemos cedo, você 3 horas mais cedo que eu, todos os alunos aqui também, né, porque estão aí no Brasil, alguns não, né, como nós vimos outro dia em Abu Dhabi, em Copenhague, então outros estão assim ainda mais cedo, mas dizer que é uma alegria enorme nós podemos estar aqui nesse sábado lindo, aqui em Sintra está um sol maravilhoso, e poder estar aqui caminhando juntos, Carlos, você e eu, para poder dar esse bom dia às pessoas, para poder inspirar as pessoas nessa jornada rumo à sua prosperidade e felicidade. Querido amigo professor Belino, grato por suas considerações iniciais e a receita da sopa de pedra. Eu morei por 2 anos em Portugal, 1 ano em Lisboa, 6 meses no Porto e 6 meses em Coimbra. Então, várias vezes experimentei essa deliciosa e tradicional sopa de pedra. Bom, gente, na minha trajetória, as pessoas muitas vezes me perguntaram, Carlos, mas você acha que você é mais professor ou você é mais empreendedor? Eu acho que eu tive a felicidade de Deus me conceder essas 2 habilidades, porque, de fato, toda a sequência material didático que eu usei por quase 30 anos foram desenvolvidos por Carlos Wizard, embora eu nunca tenha ido para uma faculdade, para uma universidade, um curso de linguística, de educação, um curso de pedagogia, nunca estudei, nunca tive uma formação técnica nessa área, mas a sequência, a lógica, o raciocínio de toda a metodologia saiu espontaneamente. Então, eu gostaria de traduzir a receita
da sopa de pedra que tão bem o nosso querido Benino compartilhou conosco em 5 áreas da sua vida. Pode ser? Primeira, você precisa cuidar da sua saúde física. Eu não sei se tem alguém anotando, se tem caderninho, se tem caneta, se tem computador. Aqui, ó, caderninho. Eu sou aluno da Escola da Vida, estou aqui anotando tudo. E olha, vocês que não estão tendo a oportunidade de estar com o Carlos ainda, porque ainda tenho a esperança, ele está aqui, ó, falando com vocês. Então, as 5 saúdes que eu, Belino e todos vocês precisamos estar atentos é: primeiro, a saúde física; segundo, a saúde mental; terceiro, a saúde emocional; quarto, a saúde espiritual; e quinto, a saúde financeira. Se nós fôssemos abordar profundamente cada um desses itens, ele já seria em si uma aula que tomaria todo o nosso tempo. Então, hoje eu vou abordar superficialmente cada um dos itens, com alguns com mais profundidade, e na sequência, né? Porque nós estamos na sequência das aulas, mas a Escola da Vida não acaba aqui, ela apenas está começando. Essa semana é a semana de inauguração. Nós abordaremos com profundidade cada uma dessas áreas. Bom, quando eu falo sua saúde física, gente, eu tenho que voltar para o tema da nossa aula número 2, quando a doutora Nise Yamaguchi me fez aquela provocação, perguntando: Carlos, quanto tempo você pretende viver? Ou até quando você pretende viver? Eu falei para ela: dona Nise, doutora Nise, como que você faz uma pergunta dessa? Só Deus sabe essas coisas. Ela disse: não, Carlos, veja bem, eu acabei de completar 60 anos, eu estou me programando para viver mais 60. Nossa, naquele momento, ela de fato me surpreendeu. E daí ela disse: olha, a população está cada vez mais consciente de uma alimentação saudável, voltada para o bem-estar, qualidade de vida. As pessoas estão cada vez mais conscientes de uma necessidade constante de fazer exercícios, um programa de atividade física. A medicina está mais evoluída, a tecnologia, os medicamentos, os tratamentos. Então, pensar que eu vou viver mais 60 anos não é nada surpreendente. Então, de fato, gente, a doutora Nise começou muito bem. Então, a pergunta que eu faço nesse momento de provocação é: será que eu, individualmente, nós que estamos sentados aqui, nós que estamos caminhando, nós que estamos ouvindo, estamos comprometidos com a nossa saúde física? Se sim, parabéns. Você está no caminho certo para os ingredientes de uma vida próspera e feliz. Porque eu descobri, gente, que cuidar da saúde física, em primeiro lugar, é um ato de amor. Então, a pergunta que você tem que fazer a si mesmo é: quanto você ama a si mesmo? Você de fato ama, se preocupa, você está atento, você está comprometido com a sua saúde física? Se sim, novamente, meus parabéns, você está no caminho de uma vida próspera e feliz. Saúde mental. Hoje em dia, com toda essa diversidade de conhecimento que nós temos, com o toque do nosso celular, toque numa tecla do computador, nós podemos ter acesso a qualquer informação que exista no planeta gratuitamente, imediatamente. Então, vocês já ouviram aquele famoso conceito que qualquer pessoa pode se transformar num profissional se apenas gastar 10 mil horas de tempo, de qualificação e de treinamento. Então, qual que é a área que você opta, que você escolhe, que vai ser um profissional, que você vai ser uma pessoa líder, destacada? E daí, se nós tivermos 100, 200, 300 mil pessoas, possivelmente teremos 100, 200, 300 mil tópicos diferentes. Mas é uma decisão individual. Você tem que escolher, porque o tempo vai passar. Quer você se dedique ou não, quer você tenha essa atitude de desenvolver-se mentalmente ou não, o tempo vai passar. Você só tem a opção de o tempo passar e você obter essa qualificação ou não. Saúde emocional. Queridos amigos, queridas amigas, lamentavelmente,
nós nunca tivemos um índice tão alto de suicídio como tivemos o ano passado, como resultado dessa pandemia. As pessoas, elas ficaram enclausuradas em casa e elas tiveram que enfrentar a si mesmas. Elas tiveram que se olhar no espelho. E elas tiveram que lidar com os seus próprios traumas, com os seus próprios bloqueios, com as suas próprias dúvidas pessoais, dilemas, sua visão de mundo, os itens que Belino acabou de falar, os seus relacionamentos, a sua condição de propósito de vida. E, lamentavelmente, até hoje, muitas pessoas estão sofrendo profundamente, emocionalmente, devido à sua inabilidade de lidar com as próprias emoções. Então, se porventura nós tivermos alguém aqui na sala, volto a repetir, hoje nós temos conteúdos riquíssimos, disponíveis instantaneamente ao toque do computador, toque no celular, que vai lhe dar condição de melhorar essa saúde emocional. Saúde espiritual, não vou abordar porque esse é o nosso tema de amanhã. Amanhã, para todos os cristãos, é um dia santo, um dia santificado. E o tema de amanhã vai ser espiritualidade gera felicidade. Então, no final da aula eu tenho uma notícia boa para lhe dar, mas não vou dar agora, só no final da aula, tá bom? Belino, não me esqueça de dar... me lembre de dar a notícia boa no final da aula. Tá fica bom? Tranquilo. E a última, gente, essa eu vou entrar com mais profundidade, que é a saúde financeira. Porque nós estamos falando aqui de uma ingrediente de uma vida próspera e feliz. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Quando o Carlos Wieser começou a dar aulas de inglês, eu tinha uma meta, queria ganhar 10 mil reais. Passado um tempo, eu ganhei 10 reais. Depois, a minha próxima meta, eu queria ter 100 professores trabalhando comigo, eu ia multiplicar a minha capacidade de ganho. Passado algum tempo, eu tinha 100 professores trabalhando comigo. Quando eu cheguei a 100, eu dobrei para 10 outra vez. Agora eu quero ter uma rede com 1000 escolas. Eu fui atrás de acreditar, buscar, até realizar. Acontece que nesse processo, eu vivi a síndrome do pobre que vira rico. Sabe aquele pobre que nunca teve nada e de repente ele começa a ganhar dinheiro? Geralmente acontece em duas condições. O cara é um atleta famoso, foi criado numa comunidade, de repente aprendeu a jogar bola, o cara virou milionário, ele passa por essa síndrome. Outra síndrome é quando o cara ganha na loteria. Nunca teve nada, de repente teve sorte grande, ganhou na loteria, só que não aprendeu a administrar e de repente torrou tudo. Essa é a síndrome do pobre que vira rico. Então, não foi diferente com o Carlos Wieser. Eu trabalhei, comecei meu negócio aos 30 anos e aos 40 anos, 10 anos depois, eu já tinha escolas em várias partes do Brasil, eu estava super contente com o projeto, resolvi fazer uma festa para comemorar 10 anos da escola. Bem, já que vamos fazer uma festa em alto estilo. Não vai ser nem no Brasil, vai ser lá nos Estados Unidos. Alugamos um resort lá em Orlando, levamos franqueados, diretores, fornecedores. Foi uma festa assim magnífica. Até hoje o pessoal comenta aquela semana que passamos lá. Uma bela noite, estou no meu quarto, minha esposa faz uma pergunta que muda a história da vida, a minha vida financeira. Carlos, não sei por que você está tão empolgado, tão radiante, você está no espírito de graça. Eu disse, querida, nós começamos do zero, uma mão na frente, outra atrás, dando aula para um aluno, 2 ou 3. Depois nós criamos uma rede com escolas em todas as cidades do país. Nós geramos emprego, contribuímos para a educação. Olha só que romantismo, né? Então ela fez uma pergunta que somente as mulheres sabem fazer para o homem. Meu bem? Depois de 10 anos de trabalho, você sabe dizer quanto é que você tem na conta bancária? E ela que cuidava da conta bancária, né? Eu disse, eu não sei, meu amor. Ela falou, mas eu sei. Eu disse, quanto, querida? Então saiba que depois de 10 anos de trabalho, tudo que você acumulou foram 3 mil reais. Gente, eu queria morrer. Aquele momento, para mim, foi um momento assim, de uma profunda decepção.
eu comecei a pensar, será que quem tem 3 mil reais na conta é próspero, é rico, é vencedor, é uma pessoa independente financeiramente? Claro que não. Apesar de eu ter ganhado muita grana, eu torrei tudo, ou eu reinvesti, eu deixei na empresa, mas pôr a mão no dinheiro mesmo, tudo que eu tinha eram 3 mil reais. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quando o discípulo está pronto, logo aparece o mestre. Então eu sabia que eu tinha que encontrar uma solução para aquele dilema que eu estava enfrentando. Senão iam passar mais 10 anos e eu ainda teria 3 mil reais na minha conta. Bom, estou viajando numa revista de bordo, leio o seguinte artigo: como administrar as finanças de uma pequena empresa. Eu pensei, nossa, esse artigo é para mim. Comecei a ler e as palavrinhas pareciam pular da página. O autor dizia o seguinte: pequenas empresas não fazem planejamento financeiro. Portanto, o gestor, o fundador, o dono do negócio tem que pré-estabelecer qual é a margem de lucro que ele pretende ter da sua atividade. Seja 10, 15, 5, 20, 25% do faturamento, qual que é a margem de lucro. E depois que ele decidir, assim que ele recebe a grana, o dinheiro, a fatura, o boleto, imediatamente ele separa o lucro. E daí ele deposita esse lucro numa outra conta. E ele toca a empresa com o restante. Bom, eu pensei uma coisa: se eu vou tirar 5, 10, 15, 20% do faturamento da minha empresa e pôr nessa outra conta, como que eu vou fazer para pagar todas as despesas, todos os encargos, todos os compromissos? E a resposta do artigo também era revolucionária, simples e prática. Dizia o seguinte: depois que você pagou a si mesmo, o resto é o resto, porque a sua parte já está garantida. Uau! Naquele momento, gente, eu comecei a entender um pouquinho mais como é que algumas pessoas progridem e por que outras não progridem. Voltei para a empresa, chamei meu diretor financeiro, Gilberto Baroni. Disse: Baroni, você vai abrir uma conta nova na empresa. E cada fatura, cada dinheiro, cada contrato, no final do dia, não vai ser no final do mês, nem no final de semana, é diariamente. Você vai pegar 10% dessa grana e vai colocar nessa outra conta. Tá bom? A primeira reação do Baroni foi: Carlos, o que você vai fazer com essa grana? Você vai comprar um carro novo? Você vai fazer uma reforma na sua casa? Você vai comprar um terreno, uma propriedade? Você vai investir no quê? Eu disse: Baroni, eu não sei o que eu vou fazer com o dinheiro. Só esquece, 10%, põe lá, tá bem? Passado mais uns meses, Baroni, agora não é mais 10% não, agora é 15%. Agora ele repetiu as mesmas perguntas: mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai comprar um novo carro, uma casa, fazer um investimento, uma reforma? Eu não sei, Baroni, só põe lá, tá bom? Passado alguns anos, aumentamos a escala, melhoramos a nossa qualidade de gestão. Baroni, não é mais 15, é 20. Passado mais alguns anos, não é mais 20, é 25. Passado mais alguns anos, não é 25, é 30%, Baroni. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje eu tenho que dizer para vocês que, graças ao alerta severo da minha esposa, aquela noite lá em Orlando, graças à decisão que nós tomamos de poupar na origem, e graças à disciplina de manter essa prática ao longo dos anos, nós saímos de uma conta de 3 mil reais para uma conta multimilionária. E sabe o que é mais importante? Você pode fazer o mesmo se você tiver o desejo, a disposição, se você tiver a disciplina, se você tiver um negócio capaz de atingir o mercado em larga escala. Larga escala. E terceiro, se você mantiver essa prática de poupar na origem. E foi exatamente isso que motivou os britânicos saírem lá de Londres, vir para o Brasil, bater na minha porta e me colocar um checão de 2 bilhões de reais na mesa. Por quê?
quem é que consegue ter um negócio com faturamento milionário e com uma margem de 30%? Ou seja, qualquer empresa, qualquer grupo de investidor vai querer ter uma fatia desse bolo. Mas, aqui que nós precisamos estar muito bem alinhados para entender a questão plena. Começou com 30%? Claro que não começou, gente. Eu tive que bater cabeça por 10 anos, sofrer por 10 anos, e ouvir aquela provocação da minha mulher: quanto que você tem na conta? E não tinha nada, 3 mil e nada é nada. Para até eu tomar aquela coragem de poupar na origem, começando humildemente com 10, depois 15, 20, 25, 30, até chegar ao resultado final. Então, queridos amigos, queridas amigas, estamos falando hoje sobre ingredientes de uma vida próspera e feliz. Então, quando nós falamos em prosperidade, tem vários aspectos, mas a saúde financeira passa por nós termos grana no bolso. Então, espero de verdade que cada um dos alunos participantes da nossa Escola da Vida possa hoje, não deixe passar para amanhã, hein? Tarefa de casa hoje, você vai determinar qual é a porcentagem, seja da sua renda, do seu salário, seja da sua receita, do faturamento, que você vai separar nessa conta sua formadora do seu patrimônio futuro. Sabe por quê, gente? Linha final. Se você não fizer isso por você, ninguém fará isso por você. Obrigado. Carlos, querido, brigadíssimo aí mais uma vez por uma aula, né, efetivamente, dessa realmente administração prática, né, da Escola da Vida. Eu acho que isso corrobora com essa nossa crença, né, de que na Escola da Vida você, na prática, você responde a determinadas objeções com inteligência, com criatividade, né, e acaba por encontrar soluções que levam você a uma mudança paradigmática, né, da sua vida. Bom, quero aproveitar aqui, Carlos, você sabe que ontem, na nossa aula de ontem, eu convidei os nossos alunos a me escreverem um e-mail, né, e eu gentilmente ofereci a eles um artigo que eu escrevi sobre investimento em felicidade, né? Tudo que você está dizendo, ele precede de uma questão importantíssima, que é a pessoa entender como está a sua contabilidade, mas não só a sua contabilidade financeira, né, contábil, a sua contabilidade dos principais aspectos da sua vida, né? E você elencou eles muito bem. A saúde física, a saúde mental, emocional, espiritual, as relações com seus amigos, com a família, né, com a religião, o seu compromisso com a sua espiritualidade. Então, eu desenvolvi uma ferramenta, né, uma tabela, né, um Excel, que permite que as pessoas façam essa avaliação da sua carteira, né, de investimentos nesses diferentes ativos da sua vida, né? Porque eu acho que só quando a gente consegue medir, né, e enfrentar, né, olhar de frente a nossa contabilidade, a nossa declaração de renda emocional, é que a gente vai poder tomar decisões, aceitar, né, que temos que melhorar em algum aspecto, temos que, enfim, continuar em outros. Então, eu acho que esse compreender, né, aonde estamos nessa caminhada é muito importante. Então, como eu compartilhei com você ontem, eu fiquei muito feliz com as manifestações que recebi, não apenas de me pedir que enviasse aquilo prometido durante a aula, mas a manifestação realmente sincera, calorosa, amorosa das pessoas em retribuição, né, àquele gesto e aquelas nossas atitudes e palavras que nós vemos empenhando aqui todos os dias na celebração das aulas da Escola da Vida. Eu acho que é muito importante nós entendermos aonde nós estamos para que a gente possa orientar a nossa bússola para onde nós queremos ir. Se a gente não sabe onde a gente está, dificilmente vamos conseguir nos mover na direção correta, né? Na direção de uma vida próspera e feliz. Deixo aqui também o convite para que vocês que estão aqui hoje pela primeira vez
possam visitar a nossa Escola da Vida. Com muito prazer, Carlos e eu receberemos vocês de braços abertos. Hoje, um abraço virtual, né? Mas não menos caloroso, no endereço escoladavida.com.br. Lá você vai poder conhecer um pouco da história que vem por trás de tudo isso, né? O espírito dessa escola, o compromisso desses dois pilotos desse projeto tão transformador, tão comprometido com o propósito de todos vocês e do nosso também. Se ele não fosse parte do nosso propósito e ele não fizesse parte de uma caminhada para a construção do nosso legado, não seria a mesma coisa, não haveria o mesmo nível de comprometimento que o Carlos Wieser Martins e Ricardo Bellino têm hoje e cada dia que levantam para dar uma aula aqui para vocês. Então, fica aqui o convite, façam a sua seu pré-registro, vocês vão receber de presente um livro da Escola da Vida, um livro que traz os fundamentos, os pilares da nossa Escola da Vida, e que é um livro dinâmico, que se atualiza permanentemente, mas que traz ali um entendimento e uma visão e uma inspiração daquilo que são os pilares da nossa e da sua Escola da Vida. Carlos. E vamos dar início agora à sessão de perguntas e respostas. Por favor, identifique seu nome, qual é a cidade que você está localizado e a sua pergunta. Não é um horário promocional, não é um horário de vendas, não é um horário de exposição, é fazer uma pergunta na Escola da Vida. Daniel, por favor, pode se apresentar. Bom dia, professores, bom dia, alunos. Meu nome é Daniel Piquet, falo de Ribeirão Preto. Uma pergunta, o Carlos comentou aí hoje, que é o propósito de vida. Acho muito interessante isso, e é uma pergunta destinada aos dois professores. O que é o propósito de vida na visão de vocês e como encontrá-los? Obrigado e bom dia a todos. Excelente pergunta, Daniel. Nós temos individualmente um compromisso conosco, que é saber qual que é o propósito, qual é a missão, qual é o chamado individual que recebemos por herança divina ao nascer nessa terra maravilhosa. E se você for perguntar para 100 pessoas, 1000 pessoas, cada uma delas, Daniel, vai indicar um propósito, uma missão, um chamado distinto. Porque, de fato, somos seres distintos. E Deus, na sua infinita sabedoria, misericórdia e amor, Ele compartilha os dons que primeiro pertencem a Ele, de bondade, de caridade, de todos os atributos positivos, e Ele distribui, então, para os seus filhos que vão nascendo aqui nessa existência. E você, Daniel, tem um propósito, tem um chamado, você tem uma missão. Talvez você ainda não descobriu qual é esse propósito. Mas, se você tiver essa sensibilidade, seja ela emocional ou espiritual, de ir buscar a fonte da sabedoria, buscar algo que é além de você, eu posso confirmar, posso depor, testificar, testemunhar que você irá descobrir, desvendar qual é de fato esse seu chamado. Às vezes a pessoa descobre ainda na adolescência, às vezes quando é estudante universitário. Eu tive que passar da casa dos 30 anos para descobrir qual que era a minha missão, meu propósito. E alguns, eles têm que aposentar para depois descobrir. Então não existe uma fase, uma idade certa, mas cada um terá a sua própria resposta. Obrigado pela pergunta. Vamos ouvir agora o Guilherme. Ei, Carlos, bom dia, tudo bem? Bellino, prazer estar falando com vocês aqui nessa manhã. Eu sou Guilherme, sou de Linhares, norte do Espírito Santo, né? E minha pergunta eu trabalho no ramo de construção civil, né? Tenho uma pequena construtora aqui, como a gente ganhar volume e escalabilidade num ramo tão, né, vamos dizer, engessado, né? Como a gente consegue crescer em escala nesse ramo aí tão, vamos dizer, hoje arcaico ainda, né? Bellino quer responder? Eu respondo? Pode responder, Carlos. Guilherme, cada negócio, cada setor, cada atividade, ele tem a sua forma de expandir. Você pode fazer isso através de representantes comerciais,
você pode fazer isso através de lojas próprias, você pode fazer isso através de vendas online, pode fazer através do marketing digital, você pode fazer através do sistema de franquias, você pode fazer parcerias com outros negócios já existentes no mesmo setor, fazer um acordo comercial. Então, para entrar especificamente no teu negócio, avaliar e te dar, assim, uma luz, é um assunto que vai precisar de muito mais tempo e de muito mais profundidade. Mas eu dou essas 5 opções para você considerar. E daí você se reúne, seja com o sócio, com a esposa, com os colaboradores, e analisam qual dessas maneiras você tem condição de ganhar escala. Porque, de fato, voltando lá à fórmula da prosperidade, primeiro é o desejo e o segundo é ganhar escala. Não adianta a pessoa ganhar um salário mínimo por mês, ela vai dizer, vou seguir a fórmula do Wizard, vou poupar aqui 10, 15, 20% do meu salário. Cara, ele vai se desgastar a vida toda, nunca vai enriquecer, porque ele está com uma fonte de renda muito baixa. Então, o item número 2, que é aumentar a escala, aumentar a sua capacidade de gerar renda, é fundamental para a prosperidade. Obrigado pela pergunta. Vamos ouvir a Vanessa, que tirou uma foto em duplicidade aqui. Gostei da criatividade, Vanessa. Vamos lá. Olá, bom dia, Carlos. Meu nome é Vanessa, estou agora no Japão, moro já aqui há mais de 10 anos, e entrei aqui no grupo através de um convite de um professor de inglês, que tem umas escolas aqui de inglês, e a minha dúvida seria, qual a dica que você pode dar para nós de trabalhar nessa área de idiomas, como crescer com isso e cumprir nossa missão de vida, usando essa questão do idioma? Eu vou responder rapidamente, depois quero ouvir o Belino, tá bem? Em primeiro lugar, Vanessa, eu acredito que o setor de educação é um setor transformador do seu público, do seu cliente, porque você, de fato, está transferindo técnicas, know-how, conhecimento, e aquilo em si só já é transformador. Respondendo especificamente como expandir, a resposta muito parecida que eu acabei de dar para o Guilherme. Você tem várias maneiras, parcerias, representantes, abrir lojas próprias, sistema de franquias, acordos comerciais, e cada um, naturalmente, vai ter que analisar o seu negócio, a sua atividade, e ver como que ele pode fazer. Mas somente a visão que você está tendo de expansão já é saudável, porque tem algumas pessoas que não consideram esse ganhar escala como uma saída. Daí, quando a pessoa não concebe, não imagina, ela não consegue visualizar, ela não consegue realizar. Belino, gostaria de contribuir mais? Obrigada. Carlos, sim, eu acho que eu posso contribuir aqui com a Vanessa e também com a pergunta anterior, mas eu acho que o importante é entender que, por exemplo, no caso da formação numa língua, né, num idioma, é mais importante vender o benefício que aquela habilidade, né, em falar um outro idioma pode trazer de fato para as pessoas, do que somente a capacidade de se comunicar numa outra língua, né? Então, a possibilidade de uma expansão, de uma promoção no trabalho, ou de acessar determinados universos que aquela capacidade de interpretação pode te trazer. Então, os benefícios que aquela capacidade técnica, né, aquela capacitação técnica, podem te trazer. Só queria fazer aqui um parênteses, Carlos, quando o nosso colega nos perguntou sobre a questão do propósito, né? E, novamente, trazer aquele dever de casa que você muito bem salientou na primeira aula, né, sobre assistir o filme Soul, né, a produção da Disney, da Pixar, que é, de fato, uma aula da Escola da Vida, literalmente, né? E a Escola da Vida é citada várias vezes, e ali tem uma pergunta muito interessante que o personagem faz no filme, que é missão e propósito. E ele diz, são coisas diferentes. Qual é o seu, né? E para você ter propósito, você antes tem que identificar qual é a sua missão, como você disse muito bem agora há pouco. Então, as pessoas estão agora muito ansiosas por encontrar o seu propósito, porque propósito virou uma palavra de moda, né? E as pessoas adoram essas modas, né? E aí elas esquecem que antes do propósito tem uma missão. Se você não tem missão, você não tem propósito. Então, assistir esse filme pode ser uma grande inspiração nesse final de semana para que as pessoas possam se sensibilizar com essas palavras tão inspiradoras, né, da Escola da Vida, para ajudá-las a encontrar a sua missão e, assim, pavimentar o caminho
para você, de fato, encontrar o seu propósito de vida. Excelente, obrigado. André, sua pergunta, por favor. Bom dia, Carlos, Wizard, bom dia, Belino. É uma honra estar aqui. Bom dia a todos que estão aqui na sala. Olha, eu há alguns anos descobri qual que era a minha missão, meu propósito. Eu trabalho com consultoria de empresas. Eu percebia durante o período que eu prestava serviços que as pessoas estavam deixando a vida pessoal, particular, familiar de lado para ter resultados na empresa. Lógico que a gente precisa exigir da gente algo mais, um tempo a mais, né, para se dedicar ao negócio, mas tem que ter um equilíbrio. Eu comecei a perceber que eu tinha como consultor olhar para esse lado também, e hoje eu me firmei nessa profissão. Eu trabalho muito organizando negócios, pensando em pessoas, especialmente as pessoas que fazem parte do negócio também, organizando a vida pessoal delas. E eu tenho um problema por gostar muito de fazer isso e ver esse resultado, me dá prazer realmente trabalhar. E eu moro em Portugal também, quando eu vejo o resultado acontecendo, isso me alimenta pessoalmente, né? Só que eu não consigo me valorizar no sentido financeiro, eu não consigo colocar um valor que seja condizente ao meu trabalho e não consigo me satisfazer financeiramente com isso, muito embora me dê extremo prazer trabalhar. Como que eu faço para virar essa chave, sabe? Valorizar o meu serviço, valorizar a minha entrega e ser financeiramente livre com isso também. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos. Belino, você responde? Eu respondo? Vou aproveitar que estou falando com um conterrâneo aqui em Portugal e vou responder, Carlos. Eu diria a você, André, que você precisa valorizar, né, o seu trabalho, né? Se você não valorizar o seu trabalho e promover o seu trabalho, o seu talento, ninguém o fará, né? Então você não tem que estar acanhado em posicionar o seu trabalho, a sua entrega da forma correta e valorizar isso, cobrando o valor, o preço correto por isso. Então, eu acho que tem uma questão de realinhamento, né, de como você entrega, por quanto você entrega e, mais importante, o que você entrega como solução e resultado. Se o seu resultado são realmente positivos e trazem ganho para quem contrata o teu serviço, você não tem que ter problema de estabelecer uma forma de remuneração que te permita trazer esse ganho a mais para te trazer essa satisfação e essa recompensa por aquilo que você traz na criação de solução para os teus clientes e para aqueles que, enfim, te prestigiam no teu caminhar aí, na tua trajetória profissional. Wizard, temos aqui um amigo nosso querido, que é o João Kepler, e uma criatura fantástica, um grande anjo aí dos investimentos em startups no Brasil, um amigo querido também, um grande colaborador da Escola da Vida. Se você puder, convida ele aqui para cima, e você precisa me transformar aqui em moderador, que aí fica mais fácil eu poder também ajudar você nesse processo. Olá, pessoal. Olá, Carlos. Olá, Belino. Obrigado pelo convite. Queria parabenizar vocês dois por essa iniciativa. Estou acompanhando desde a primeira vez que eu vi, Belino, você falar da Escola da Vida. Eu já me encantei e temos o mesmo propósito de ajudar as pessoas, né? Então, fiquei muito feliz quando eu vi aqui no Clubhouse essa sala. Eu digo, na hora, eu tenho muito a aprender com esses dois aí. Tem muito a ensinar e, se eu puder colaborar, estamos juntos. Excelente. Seja bem-vindo. Temos uma grande estima e admiração por sua trajetória. Vamos ouvir o Fábio. Por favor, Fábio. Bom dia, Wizard. Bom dia, Belino. Bom dia, Kepler e todos os ouvintes. E gostaria de fazer uma analogia com relação, a pergunta vai para o Belino, né? Com relação à felicidade. Muitas vezes faz a analogia de fé, né? Felicidade. E também podemos fazer uma analogia com felicidade. Porque felicidade, ao meu ver, ela vai muito do momento, né? O que faz uma criança feliz não é o que faz o adulto feliz. Então, como tirar o melhor proveito da idade que nós estamos, né? Nessa idade onde os desafios se renovam a cada dia. Muito obrigado a todos e parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado pela tua pergunta, Fábio. Olha, esse é o tema transversal da Escola da Vida, né? Carlos e eu, nós adotamos isso com o apoio de pessoas importantes, inclusive a Sandra Teschner, que é uma das maiores especialistas em felicidade do Brasil, se não a maior,
eu acho o seguinte, essa felicidade está dentro de cada um, né? E ela é atemporal, né? Não há idade para você ser feliz, né? Você tem que se sentir feliz, e esse se sentir feliz se baseia e depende de algumas questões, né? E nós promovemos esse conceito da felicidade, que é uma ideia, inclusive, um termo da minha amiga Sandra Teschner, que é uma baiana arretada, que vai estar conosco, inclusive, amanhã, na nossa aula de espiritualidade e felicidade, é que, na verdade, você precisa ter essa fé, né? Essa fé em você, essa fé em Deus. Você precisa crer para transformar aquilo que você vai ver no futuro. E quando você faz esse exercício, não importa que idade você tem, né? Você vai ser feliz, porque nós temos uma criança interior e ela está dentro de nós o tempo todo, ela não envelhece, só envelhece o nosso corpo. O nosso espírito, ele se preserva o mesmo, né? Então, eu diria para você que esse exercitar essa felicidade todos os dias, né? Esse se alegrar todos os dias. Mas, para concluir, para mim, o mais importante, a resposta para a sua pergunta é a seguinte: a verdadeira felicidade, seja lá o que você quiser, só se manifestará de fato e profundamente no momento em que você assumir a sua responsabilidade por promover a alegria e a felicidade em outras pessoas. Quando você cria esse círculo virtuoso, você vai encontrar realmente um fluxo de felicidade na sua vida que ele é infinito. Obrigado pela tua pergunta e tenha um feliz dia de hoje. Excelente, Belino. Vamos ouvir a Thaís. Olá, bom dia, Carlos, Belino, Kepler. Bom dia, ouvintes, tudo bem? Eu sou Thaís, sou dentista em Fortaleza, Ceará, e a minha pergunta é um pouco mais abrangente. Como encontrar ou reencontrar motivação para se ter uma vida próspera e feliz, né, já que é o tempo que a gente está vivendo, experimentando, tanto pessoal como profissional, nesse período tão difícil, cheio de incertezas assim que a gente está vivendo? Querida Thaís, parabéns, uma profissional da saúde. Eu quero dizer para você, Thaís, que essa pandemia veio e ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Mas enquanto nós estamos no meio dela, e eu tenho que, lamentavelmente, dizer para vocês que nós vamos chegar dia 31 de dezembro, ainda enfrentando algumas consequências da pandemia, nós precisamos saber que a vida segue, a vida continua. E você está numa área, estimada Thaís, que é essencial. Ou seja, não é pelo fato da pandemia que a pessoa vai deixar de buscar um tratamento dentário, vai deixar de buscar um atendimento, vai deixar de buscar, seja uma necessidade ou até mesmo por uma questão de estética. Então, a sua pergunta somente me preocupou quando você disse como que nós podemos recomeçar ou ter novamente a motivação. É uma questão bastante pessoal, porque, conforme cita o Belino com frequência, ele acorda de manhã com aquela motivação, com aquela disposição, com aquele desejo de compartilhar a felicidade que ele tem com os demais, e isso já é autossustentável, já gera uma motivação interior nele. É o combustível que alimenta a própria felicidade dele. Então, talvez vai ter que trabalhar um pouco nessas saúdes que nós citamos agora há pouco. Ou seja, gastar um pouquinho de tempo nessa pandemia para trabalhar a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual e a sua saúde financeira. Quando você põe todos esses ingredientes na sopa de pedra que o Belino citou, você vai descobrir que talvez você não tenha muita necessidade numa segunda área, mas talvez tenha uma área aí que esteja faltando alguns ingredientes. E daí, naquele momento, você preenche aquele ingrediente que está faltando na sopa e, no final, a sopa sai deliciosa. Obrigada a todos. Muito obrigada. Deise, por favor. Bom dia, Wizard, bom dia, Belino. Meu nome é Deise, eu sou psicóloga, moro em Londres. E o Wizard, ele colocou um tema que alguns pacientes trazem para o meu consultório, né? Eu estava lá em Orlando e, de repente, a minha esposa me joga um balde de água fria, que foi importante, né? E diz, quanto você tem na conta?
Então, hoje, pacientes que chegam no meu consultório aqui e falam assim: Deise, hoje eu estou bem financeiramente e a minha vida está um fracasso, tudo bem. Só que, assim, a minha pergunta é: essas pessoas que estão bem financeiramente, esquecendo da vida pessoal, investindo na vida financeira, como que eu posso dizer no consultório para ela? Porque, assim, eu não posso dizer para ela: desiste da sua vida financeira ou investe só na sua vida pessoal. O que dizer para um paciente desse que está crescendo, está prosperando financeiramente, mas emocionalmente e no nível familiar está regredindo? Essa é a minha pergunta. Eu acho que a melhor resposta aos teus clientes é: querido, faça uma contabilidade dos seus investimentos emocionais, porque tem que existir equilíbrio. Eu acho que essa é a grande palavra que desarma e que liberta as pessoas. Nós temos que ter equilíbrio. Você não faz uma carteira de investimentos, Kepler é um especialista nesse tema também, se você investir apenas em um ativo de risco, né? E não ter um balanço na sua carteira de investimentos. Então, faça com que os seus ativos emocionais estejam em harmonia e, com certeza, você vai encontrar equilíbrio e felicidade. Sendo próspero, sendo rico, não há problema nenhum, não tem nenhuma contradição. Mas eu acho que isso é muito importante. Só para concluir aquilo que o Carlos falou, eu frequento há mais de 25 anos um mosteiro budista, que inclusive está refletido na minha trajetória e no meu documentário, O Acelerador de Pessoas, e o monge abade desse mosteiro, ele sempre diz exatamente isso. As pessoas vêm aqui para o mosteiro, elas não vêm aqui para adorar o Buda, para rezar para o Buda, não. E elas saem daqui, se elas são cristãs, mais cristãos. Se eles são protestantes, mais protestantes. Se eles são judeus, mais judeus. Se eles são ateus, saem mais ateus. Mas eles têm uma atitude, uma disciplina que leva a eles exercitar a fé todos os dias, e essa fé move montanhas, literalmente. Obrigado pela sua pergunta. Bom dia a todos. Eu queria agradecer primeiramente mais uma vez de estar falando com vocês, o quanto é importante a gente estar escutando e fortalecendo a nossa fé e as nossas crenças diante disso tudo que vocês compartilham com a gente, e o quanto que é engrandecedor, né? A gente escutar pessoas que já chegaram a lugares aonde a gente quer chegar e tá falando de uma forma tão simples e próxima como vocês. Eu queria saber, primeiro, eu acredito que a gente tem que entender em qual ponto que a gente está para poder chegar no ponto B, né? E isso é um processo muito longo. E qual que foi o ponto fundamental e quais foram as mudanças que vocês tiveram no ponto em que vocês muitas vezes talvez tiveram um salário de 5 mil, 10 mil, 100 mil, milionário, bilionário, e quais foram as chaves que fizeram com que vocês acreditassem piamente que esse processo lhe daria, e a responsabilidade que vem de acordo com esse patamar que vocês alcançam. Então, qual que é a mudança que vocês têm de um cara que tem 100 milhões, de um cara que tem 10 mil reais, e como que a gente consegue estar cada vez mais fortalecendo as nossas crenças e clarificando esse propósito? Porque eu vejo, só concluindo, desculpa ter sendo um pouco demorado, mas eu vejo, estudando as histórias de muitas pessoas de sucesso, que elas têm um propósito bem definido, mas muitas vezes elas não conseguem enxergar lá no final. E como que isso vai clarificando e aumentando cada vez mais, não só financeiramente, mas nesse crescimento, né, que automaticamente se torna financeiramente. Não sei se foi muito claro, mas é isso. Meu amigo Pedro, eu acredito que cada pessoa tem de forma invisível no seu peito um valor estampado, um valor que ele acredita que ele merece. Algumas pessoas têm um valor de R$1.000, então ele trabalha o mês inteiro para ganhar R$1.000. Outras pessoas têm um valor de R$5.000, então ele trabalha o mês inteiro porque ele acredita que ele vale R$5.000. Tem algumas pessoas que estampam no peito R$10.000, porque ele acredita que ele vale R$10.000. Algumas estampam 20, 30, 40, 50. Alguns estampam um valor milionário no peito. E depois que a pessoa aceita, que a pessoa acredita, e a pessoa passa a buscar aquele valor que ela mesma estampou no peito, o universo vai conspirar a seu favor de forma tal que você vai alcançar. E respondendo a sua última pergunta,
a gente não consegue ver o final do túnel. Então eu vou dizer para você uma coisa, eu também não consigo, Belino também não consegue. Faz uma semana que nós demos abertura à Escola da Vida, e o Belino pergunta, Carlos, aonde que a nossa Escola da Vida vai chegar? Eu disse, Belino, eu não sei. Ele disse, eu também não sei. A gente só tem uma sensação interna que a gente está gerando uma transformação muito grande, não somente aqui para as pessoas do Brasil, mas como estamos vendo aí, pessoas de várias partes do mundo. Então, é aquela sensação interna sua que vai te dar motivação para você chegar lá. Obrigado por sua pergunta. Belino, suas considerações finais, por favor. Bom, querido, como eu comecei, vou terminar. Então, olha, se você chegou aqui com uma pedrinha, Carlos, você não está vendo, infelizmente, mas pode ouvir, o trilintar da sopa de pedra. Então é o seguinte, hoje nós chegamos aqui nessa aula com pedras no bolso, né? E espero que a nossa contribuição, inspiração, nossa doação em poder desvendar esses ingredientes de uma vida próspera e feliz possam, de fato, inspirar a cada um de vocês seguirem nesse caminho, encontrarem a sua missão, se identificarem nessa missão, pavimentarem o caminho do seu propósito. E nós, da Escola da Vida, estamos aqui comprometidos em celebrar todos os dias essa transformação. Visitem a nossa escola. Carlos e eu estamos de braços abertos para receber vocês. escoladavida.com.br. Um dia maravilhoso para todos vocês. Carlos. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez uma satisfação. Agradeço a participação de todos. Tchau. Feliz dia de hoje para todos. Muito obrigado.